Seja bem-vindo e bem-vinda à nossa segunda aula de Física. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações. E não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Na aula de hoje, nós aprenderemos sobre unidades de medidas e grandezas físicas. Como já vimos na aula anterior, a física é uma ciência experimental e os experimentos exigem medidas. E geralmente usamos números para expressar essas medidas. Esses números recebem um nome especial, grandeza física. Vamos pegar como exemplo essa estátua. Duas grandezas físicas podem descrevê-la, por exemplo, a sua massa e a sua altura. Mas se por acaso eu disser que essa estátua tem 2,200, você certamente se perguntaria, 2,200 o quê? Está faltando algo nessa resposta, não é mesmo? Quando realizamos uma medição, sempre a comparamos com um padrão de referência. Por exemplo, esse prédio tem 15 metros, isso significa dizer que ele é 15 vezes maior que uma barra de 1 metro. Esse padrão de comparação recebe o nome de unidade de grandeza. Dessa forma, toda vez que formos descrever uma grandeza física, precisamos expressar a sua unidade de grandeza. Por isso, ao descrever as grandezas físicas da estátua, devemos dizer que ela tem 2 metros de altura e sua massa é de 200 quilos. Para que pessoas do mundo inteiro possam se comunicar, existe um sistema internacional de unidades. Por exemplo, a unidade no sistema internacional da grandeza tempo é o segundo. Já a unidade de comprimento no sistema internacional é expressa em metros e a de massa em quilos. Mas é claro que nada nos impede de utilizar outras unidades de medida, como horas ou minutos para definir tempo ou ainda quilômetros para distância. Pois bem, as unidades podem ser expressas como múltiplos da unidade principal. Anota aí algumas que eu vou falar agora. Sempre que encontramos esse K, temos que pensar que é um múltiplo de 1000, ou seja, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. 1 quilo é igual a 1000 gramas. Já o C, no centímetro, significa 1/100º do metro. Existem diversos múltiplos e submúltiplos que podemos utilizar. Veremos mais algum deles em nossa próxima aula sobre notação científica. Mas a dica que deixo aqui é que sempre que for resolver uma questão, fique atento às unidades e às transformações necessárias. Para ficar mais claro, vamos resolver a seguinte questão. Determinada espécie de formiga pode andar até 800 metros por dia. Quantos quilômetros uma formiga desta espécie andará em uma semana? Vamos observar que a unidade de medida da pergunta é diferente da unidade inicial. Precisamos, então, fazer uma transformação de unidades. Mas, primeiramente, vamos pensar um pouco. Se a formiga anda 800 metros em um dia, logo, em 7 dias, ela andará 5.600 metros, resolvendo essa simples regra de 3. Agora, vamos realizar a transformação para quilômetros. Sabemos que 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Dessa forma, também resolvendo por regra de 3, temos que 5.600 metros equivalem a 5,6 quilômetros. Ou seja, a formiga caminha 5,6 quilômetros em 7 dias. Simples assim. Ainda existem grandezas que podem derivar de outras grandezas fundamentais. Veremos mais para frente que a velocidade média de um móvel pode ser determinada pela razão entre a variação da sua posição ou deslocamento durante certo intervalo de tempo. Assim, se considerarmos o deslocamento do móvel igual a 100 metros e que ele tenha feito esse trajeto em 5 segundos, temos que sua velocidade será de 20 metros por segundo. Perceba que se alterarmos a unidade do deslocamento para quilômetros, teremos agora uma nova unidade derivada, ou seja, a resposta então será expressa em termos de quilômetros por segundo. É importante notar que os dois resultados são equivalentes, apenas as unidades são diferentes. Uma dica final é: sempre utilize as unidades em seus cálculos
Isso facilitará a busca pelo resultado correto. Na próxima aula, nós veremos notação científica e ordem de grandeza. Não deixe de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Então é isso e até mais!